pandemia, nesses últimos meses, a circulação de motos e carros ficou restrita. Mesmo assim, o número de acidentes cresceu 20%, segundo os registros do HUT. Nós vamos conversar agora com o Eric Risselli, do Sindicato dos Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado do Piauí. A entidade, assim como outras de todo o Brasil, está repudiando o veto do presidente Jair Bolsonaro ao projeto de lei que obrigava o governo federal a pagar uma indenização a profissionais que ficassem permanentemente incapacitados para o trabalho devido à Covid-19. O texto foi aprovado pelo Congresso no mês passado. E o representante do Senatep, o Eric Risselli, vai conversar com a gente a partir de agora. Eric, como foi que os enfermeiros receberam este veto, esta notícia do veto? Bem, hoje no Brasil nós temos praticamente 32 mil profissionais de enfermagem infectados, já ultrapassando quase mais de 200 mil profissionais de saúde, e com uma taxa de óbitos, né, maior do que todo o resto do mundo, né, entre profissionais de saúde. Então, assim, é muito interessante, Ari, nesse momento, as pessoas aplaudirem, né, colocarem luzes, iluminação em prédios, em torres, fazendo homenagem aos profissionais de saúde. Então, a população reconhece o valor, mas quando você fala o valor que um profissional de enfermagem recebe, muita gente não acredita, que a maioria recebe um salário mínimo. É o que ganha um técnico de enfermagem, é o que ganha um auxiliar de enfermagem, dentre outras categorias de saúde também. Então, são pessoas que dedicam a sua vida para cuidar da vida do próximo. Só que no momento que ele sofre um acidente de trabalho, que nesse caso é comparado a um acidente de trabalho, e fica incapacitado ou mesmo vai a óbito, cadê a valorização de fato? Porque a valorização profissional ela inicia por uma valorização salarial. E 50 mil reais, que seria a indenização para um trabalhador que foi a óbito porque dedicou a sua vida a cuidar da vida de outras pessoas nesse momento, não paga a vida dele. Muito menos a incapacidade que ele teve em razão desse atendimento para a população. Então, o veto na integralidade ao projeto de lei 1861 desse ano, né, de 2020, pelo presidente Jair Bolsonaro, a gente pode chamar que é um ato covarde com essa categoria que tanto se dedica. E o mais absurdo, Ari, é a justificativa desse veto, que diz que no momento de pandemia existe uma legislação que proíbe a concessão de reajuste por estados e municípios de qualquer tipo de verba indenizatória. Mas nesse mesmo momento está sendo aprovado um reajuste para os militares de 2.600 para praticamente 7 mil reais para os militares de alta patente, e para os praças e demais patentes militares poderão receber até R$ 2.700 praticamente. Enquanto o profissional de saúde com R$ 1.045 na grande maioria das vezes, que trabalha 12 horas ininterruptas de plantão para cuidar das pessoas, com o desconto fica menos de um salário mínimo, quando vai a óbito não deixa absolutamente nada para a sua família, que às vezes dependia apenas daquele profissional. Ou mesmo quando ele fica incapacitado, o que ele vai receber, né, pela Previdência não é o suficiente para pagar sequer os remédios para cobrir os gastos com a doença que ele adquiriu no trabalho. Então a gente vê esse ato como um ato assim grave, mas ao mesmo tempo de grande covardia nesse momento com os profissionais de saúde, em especial com os profissionais de enfermagem de todo o Brasil. Pela proposta dos deputados Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, e Fernanda Melchiona, do PSOL do Rio Grande do Sul, os profissionais e trabalhadores de saúde que atuam na linha de frente de combate à doença receberiam da União uma compensação financeira de R$ 50 mil caso ficassem incapacitados devido à doença. Os dependentes também receberiam caso o profissional morresse. No entanto, o presidente Jair Bolsonaro anunciou o veto integral a essa garantia. Por isso, a revolta de entidades como a Senatep, que é presidida pelo Eric Risselli, que a gente está conversando agora, que é o Sindicato dos Enfermeiros, Auxiliares e Técnicos de Enfermagem do Estado do Piauí. Qual é a realidade da contaminação dos profissionais de enfermagem e de saúde aqui no Estado do Piauí, Eric?
Nós sabemos que os dados eles não são fidedignos, porque muitas pessoas têm muita dificuldade em fazer o teste. Nós temos diretores do sindicato que são trabalhadores também, por exemplo, da fundação, e tiveram muita dificuldade em realizar o teste, muitos nem conseguiram fazer. E, além disso, ainda existe a subnotificação de uma maneira geral. Mas hoje no Piauí, em dados oficiais, nós temos 624 profissionais que foram contaminados em algum momento, com 3 óbitos de profissionais que estavam diretamente na assistência. Então, se você analisar para a quantidade de profissionais no estado que estão nesse momento na linha de frente para atendimento a pacientes suspeitos contaminados de Covid, é um número extremamente elevado, né? Então, 624, esse número pode ter certeza que ele é pelo menos 5 vezes maior, porque muitos profissionais continuaram trabalhando sintomático, muitas vezes precisou fazer o teste, não conseguiu. Às vezes ele chegava no trabalho, fazia o atendimento e não era feito o direcionamento para ele receber. Então, é muito complicada essa situação hoje que vive os profissionais de saúde, que vive os profissionais de enfermagem e, diga-se de passagem, não só o salário baixo, mas algumas garantias que poderiam ser revistas nesse momento, Ari, não estão sendo vistas. Então, o trabalhador, principalmente esses que recebem menos, são os que estão mais massacrados nesse momento de pandemia. Eu aproveito aqui o espaço para chamar a atenção para algo grave que o governo não tem uma única proposta. A gente precisa acionar a justiça para garantir transporte coletivo para o trabalhador que quer ir trabalhar. Porque o Estado faz o lockdown aos finais de semana, não tem o transporte para o trabalhador chegar no trabalho, mas exige que ele esteja lá trabalhando. Então você vê que todas as maneiras de dificultar a vida do trabalhador nesse momento estão sendo feitas. E parece assim que é até um desejo que ele falte para aplicar um desconto nessas pessoas, né? Uma última... Então, é um momento que a enfermagem... Sim. Uma última questão que eu queria ver com você, Eric Risselli, o repúdio foi feito, né, pela entidade. A realidade é essa indenização de 50 mil para os profissionais atingidos pela Covid. A indenização para os dependentes, caso o profissional morra, foi vetado. Mas vocês têm esperança, os enfermeiros vão pressionar o Congresso para que ele derrube o veto do presidente Bolsonaro? Sim, eu acho que é importante que esse veto seja revisto pelo Congresso. Nós temos um exemplo clássico aqui do que aconteceu com a nossa colega, aqui, técnica de enfermagem, aqui na UPA, né, que faleceu e deixou 2 filhos que eram totalmente dependentes dela. E são pessoas que não sabem o que fazer, porque até a casa era pago por ela. A casa que eles moram hoje. Então, pedindo socorro. Então, assim, nós do sindicato temos acesso a diversos tipos de história, de situações. Então, é importante que isso seja revisto, porque chega de palmas. Eu acho que mais do que palmas, a gente está precisando mesmo de salário, de valorização, de respeito do gestor, e a gente vê que ele vem em todos os níveis. Nível federal, nível estadual e também no nível municipal. Então, esse veto não é só um tapa na cara da enfermagem de todos os profissionais de saúde, mas também um ato extremamente covarde em quem tanto se dedica à vida das outras pessoas, colocando a sua vida em risco por um inimigo que é invisível, né? Nós somos chamados de heróis, mas esses heróis eles não precisam de capa, eles precisam de EPIs e de um salário digno. Tá aí então, Eric Risselli, falando em nome dos profissionais da enfermagem. Muito obrigado, boa tarde a você, Eric. Eu que agradeço. Muito bem, agora são 12 horas e 22 minutos. Vamos falar